Fala aí galera, eu sou o Tei e hoje eu tô aqui pra falar sobre mais uma questãozinha estrutural do jogo. E meus amigos, hoje eu quero usar esse vídeo aqui pra comentar um pouquinho até sobre Hand Traps, tá? As Hand Traps que são a forma de defesa para o qual o jogo evoluiu para que você possa baixar o teto da jogada do oponente, porque a gente tendeu a ir para um rumo de evolução em que jogar por parte do oponente significava ganhar em grande parte. Como eu expliquei nessa série de vídeos aqui, ó, de Power Level, o jogo teve uma série de evoluções, então a gente tendeu aí pra esse lado, né? É um dos motivos pelo qual os decks acabam fazendo cada vez mais jogadas com menos cartas, é para que você tenha a chance de se defender do que o oponente faz, tendo espaço na tua deck build para caber tech cards. Porque se você precisar de um monte de carta de end para construir uma play, você acaba tendo pouco espaço de tech, e ter pouco espaço de tech mesmo em um deck forte, significa que geralmente não se tem chance de jogar no segundo contra o oponente. É claro, nós temos algumas questões desse formato que faz até com que você consiga sim ganhar jogos no segundo, né? Nesse formato atual, tendo aqui, por exemplo, o Razel, principalmente no formato, né? Ele fomenta um pouco isso no jogo, mas ainda assim, ainda tem essa necessidade de ficar usando um monte de hand traps. Apesar de ter algumas abordagens meio second, mas depende muito do metagame, do metacall e tal, enfim. Mas por que eu quero falar hoje sobre a questão de hand traps? Porque tem um conceito e que... Caralho, mano, a barba tá ficando falhando, ó. Toda vez eu fico puxando aqui, ó. Olha como é que tá careca já. Parece que eu raspei aqui no meio, ó. Calvície barbiana. A mídia não fala isso, ela esconde, tá? Eu tenho que raspar essa merda aqui. Mas enfim, continuando. O conceito de hand traps, apesar de muita gente ficar um pouco puto, né, em volta disso, de como que funciona as hand traps, é basicamente uma forma de interação que você tem que não tá no campo, que vem na mão do oponente, isso acaba fudendo muito decks mais fracos, decks rogues e tal. Sim, tem essa parcela de jogadores que vê hand traps com muito maus olhos. Apesar de que, pra quem joga mesmo, quem joga competitivamente sabe que as hand traps são as únicas formas de defesa, é um refúgio que nós temos, e que na verdade é ruim você ser obrigado a ficar usando hand trap. Tudo bem que antes a gente sempre usou algum tipo de defesa, como traps, os decks precisavam usar traps para poder segurar o jogo até que eventualmente você juntasse a engine para explodir. Sim, a questão é que a gente trocou essa forma de defesa de traps para hand traps porque elas têm um impacto mais rápido, né? Elas têm um impacto mais rápido porque vem na mão e eu não preciso setar ela para esperar a janela de ativação daquela carta, né? Então é um tipo de defesa, até porque a evolução do jogo, como eu disse, evoluiu para uma forma em que jogar por parte do oponente significa quase, grande parte das vezes, uma derrota por parte sua. Tanto que você pode tranquilamente perder para vários decks rogues só porque você abriu sem hand trap. Isso pode acontecer, mas assim, várias e várias vezes, porque todo mundo é muito forte, muito consistente e afins, né? Hand trap é uma forma que vem para tentar defender disso, né? Mas aí sempre tem uma questão em volta desse tipo de carta. E como eu já falei algumas vezes, eu acho, né? É ruim ser obrigado a usar hand traps, tá? É ruim ser obrigado a ter que usar muita hand trap pra não perder o jogo. Isso é terrível. O formato te incentivar isso, na verdade, te obrigar a fazer isso, porque acaba sendo uma obrigação. Tem que ter um deck com 20 hand traps, que eu tenho que ver 2, 3 na mão, porque uma só não faz diferença, duas às vezes não. Preciso de 3, então tem que ter 22 hand traps no meu deck, sei lá, pra poder ter uma chance de jogar, que é o que aconteceu com aquele deck de Fiandsmith Caixeira lá no ICS Bolonha do ano passado, no formato de Snake Eye e Bell. Isso é horroroso. Só que, em volta das hand traps, elas são cartas que na verdade são ruins, e eu sempre falo isso pra vocês, né? São cartas ruins, que não me ajudam a jogar e tal, e sempre tem um paradoxo não, né? Sempre tem uma questão muito chata em volta das hand traps, que é a sexta carta, que é o tal do Always Late to the Party, né? Que inclusive tem esse vídeo aqui do Paulo, que ele fez há muito tempo atrás, que eu vou deixar linkado aqui em cima pra você poder acompanhar caso você queira, que eu acho que foi um dos vídeos que eu vi que me incentivou a criar um canal, né? Vídeo mais teoria, assim, e tal, que é mais ou menos o que eu tô tentando falar aqui. Mas a sexta carta aqui nas hand traps é sempre horroroso quando rola, porque o cara já construiu a jogada e você comprou de sexta carta uma hand trap que não vai ter efeito, tá? Pelo menos era assim que acontecia, e é um grande problema quando se tem simplesmente monstros ou mesas que você faz que estão lá no campo e o cara montou aquela board pra cima de você, que é o que acontecia, por exemplo, com essas cartas aqui, como o Barone ou uma Apollousa, por exemplo. Quando a mesa dos decks tendem a já fazer algo que são negações, além de ser escroto no sentido em que simplesmente tá dizendo não para as tuas cartas ali toda vez, são monstros fortes que ficam no campo, são cartas também que não permitem com que haja alguma resposta, porque o que tinha pra ser feito já foi feito, certo? E aí acaba que as sextas cartas de hand trap, que são cartas que o jogo te obriga a usar, acaba sendo horroroso, tá? Horroroso. O jogo te incentiva a ter que ficar usando um monte de hand traps no teu deck, ele te incentiva a isso, porque os decks são feitos para ganharem porque sim.
você é incentivado a isso, mas é carta que toda vez que ela vem meio que fora de ordem, você tá muito fudido, porque as mesas tendem a ser coisas desse tipo, e montar a mesa significa que não tem mais como se interagir naquilo ali. Porém, eu fiz um vídeo aqui comentando com vocês há um tempo atrás sobre questões estruturais também, em volta das interações. E aquele tipo de interação que eu comento aqui às vezes, que eu acho muito da hora, que é quando a interação não está necessariamente no campo. Tanto que a gente tem um monte de decks desses que terminam a mesa e você olha e não parece nada demais. Ele terminou com um bicho, uma carta setada, alguma coisa assim, mas as coisas rolam no turno do oponente. Era algo que acontecia, por exemplo, com o Fire King, né? Que fazia uma mesa que, assim, a jogada curta do Fire King consistia em terminar com um Swarm Ship no campo, Princesa Garunix no cemitério e era por aí, tá? Você ia fazer alguma coisa nesse sentido. E a partir dali, quando algo acontecesse, desencadeava-se interações. Podia ser setup com o Kirin na mão, pro Kirin matar o Swarm Ship, né? E aí você poderia passar por dentro da IP, o Swarm Ship, quando morre, ele reviveria a IP, se o trigaria também o Garunix no cemitério, que iria se invocar, que iria jogar o Kirin, que iria reviver alguém e matar uma carta do oponente, tendo uma forma de interação, tendo fogo no campo para que a princesa voltasse, enfim. São ações que precisam ser feitas, você vai ter efeitos ativados em que vão acabar gerando interações através de cartas terceiras, sabe? Então o Garunix entrar no campo não é uma interação. O Garunix dá efeito para matar o Kirin do deck, o Kirin ativando efeito no cemitério para reviver alguém e matar uma carta é uma interação, certo? Então não é algo que estava lá no campo e que vai dizer não porque sim. É uma ação que você faz e que vai acabar gerando uma interação. Nós temos algumas cartas assim e o jogo no TCG foi mudando para essa direção, como eu já comentei com vocês no vídeo que eu apontei aí em cima, né? Eu acho que eu apontei, mas se eu não apontei eu vou deixar em cima, que é uma mudança estrutural de como a Konami talvez esteja orientando o jogo mais por aqui no TCG, porque no OCG isso não acontece, né? E é claro que vai ficar sempre dependendo das cartas que eles vão lançar por lá, mas enfim, isso é outro ponto. Mas aí algumas interações de alguns decks dos novos acabam mudando. Muda-se as formas com que essas mesas são feitas, né? Nós temos, por exemplo, dentro do Fiendsmith, é muito escroto, é claro, em que quando o cara faz lá o DJ que não pode sofrer alvo, de fato é uma merda, mas nós temos uma Hand Trap que acaba podendo servir como board break, que é o Infinite Impermanence, por exemplo. Ele é o exemplo dessa carta que, vindo de sexta carta, não é tão ruim assim de vir, porque você pode ativar em algum monstro que está no campo. É um dos motivos pelo qual eu acho escroto o fato do DJ não poder ser alvo no formato atual, por exemplo. Mas, né, nós temos outras formas de interação no próprio formato, através de, por exemplo, o Fiendsmith, tendo Misa e Requiem no cemitério, porque a Misa volta pro deck, invoca o Requiem, que tributa, que invoca a Misa, que joga o Paradise dá efeito, e joga o DJ, e o DJ é quem vai matar uma carta tua. Então, olha o giro que teve de efeitos para chegar em uma interação. É um exemplo do que acontece. Não é só isso que rola, né? Nós temos um monte de coisas diferentes, por exemplo, como no deck do Malice, né? O Malice acaba fazendo, antes, né? Quando não tinha Baal, Griffin, esse tipo de coisa, e fazendo jogada com uma cartinha, você podia passar com Terahertz lá em cima, sabe? Terahertz e Trap setada, porque você ia acabar ativando. Deixa eu procurar aqui, ó. A trap do Malice, você ia poder ativar a trap do Malice, que ia poder reviver a White Binder. A White Binder ia dar efeito e podia banir 3 cartas. Podia pegar o oponente? Podia. Mas você podia banir as próprias cartas, banindo, por exemplo, o Coelho. O Coelho ia dar efeito, banido, ia se invocar, ia dar efeito, ia setar uma trap do deck, e você pode ativar essa trap banindo o Malice teu, né? E aí esse Malice vai e volta, mas enfim, o efeito da trap, se você controlar o Link Malice, é que você vai buscar uma carta e banir uma carta do oponente, tá? Essa aí é uma forma de interação que o deck de Malice consegue fazer, mas teve-se um giro para poder chegar nisso. Toda mesa de Malice tem que terminar podendo fazer isso aqui, certo? Pra você conseguir fazer as interações que o deck consegue fazer, porque o deck em si não tem cartas que interagem, né? Nós temos a Cryptor, que é até meio cara de você fazer, então para ter-se um giro mais saudável do deck, nem sempre o endboard é ela. As menininhas Links aqui não interagem em si, né? O Bind até pode comer carta do cemitério, mas essa é uma das formas de interação que o deck consegue fazer. Nós temos até um deck bem escroto e nocivo, como é o Mermeio. E o Mermeio também tem uma parada dessa, né? E lembre-se que eu tô usando apenas exemplos, né? Pra poder te mostrar aqui sobre o que eu quero falar. A gente tem a Mermeio, cadê ela? Heine. Eu tenho que pesquisar por Atlantia, não é possível. Então tá, eu vou pesquisar então por Atlantia. E aí nós temos a Abyss Heine. A Heine vai ficar sempre no cemitério, porque você usa ela para construir play. E aí tem-se vários setups que você pode fazer, como por exemplo, tendo a Heine no cemitério e você setupa o Neptabase na mão. No turno do oponente, a Heine tem um efeito Quick de se banir no cemitério, descartar uma água para comprar uma carta, só isso. E o que você faz com isso? Bom, a Neptabase foi pro cemitério por efeito de água, ela triga efeito e revive um Atlantia. Você vai reviver o Poseidra. O Poseidra, no campo, ele tem um trigger de sumo, ele pode dar uma carta do oponente e jogar uma água do deck pro cemitério.
e aí você volta a carta do cara pra mão. É uma interação que você fez através do efeito da Heine, que não tinha nada a ver com interagir. A Heine descartou a Nepta reviveu o Poseidra, e o Poseidra é quem vai fazer um efeito de interação, podendo jogar o Infantry, que mata mais uma carta do oponente. Então, algumas questões em decks novos da Konami vêm nesse sentido, de tentar fazer decks que a endboard não consiste em algo nesse naipe aqui, consiste mais em fazer alguns giros para você ter interação no turno do oponente, tanto que a gente vê uns endboard meio baixinho, mas que geram muitas coisas, que é o tal do jogar no turno do oponente, que eu comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima, jogar no turno do oponente. Então, isso aqui é interessante, porque eu prefiro muito mais esse tipo de coisa do que esse tipo de coisa aqui, mas aí onde entra a questão de que, quem sabe, possa ser uma questão estrutural. Por que isso é muito melhor do que ter uma mesa estabelecida? Lembra do que eu falei sobre a possibilidade de resposta? Essas cartas aqui no campo, você acaba tendo que usar alguns board breakerzinho, né? Alguns droplets e uns Dark Huller, mas cada vez mais a Konami faz com que os decks consigam até jogar em volta disso, dos board breakers. Tanto que se, na época desses decks, se você fosse fazer um deck focado em board breaker, você ia perder a maioria dos jogos. Os Evelyn, os droplets e tal, então os decks são preparados para fazer esse tipo de coisa. E aí é que entra uma questão que pode auxiliar, que é, se nós estamos com incentivo, e nós estamos em um mundo que te incentiva a ter que ficar usando uma caralhada de hand trap no main deck, você é incentivado a isso, para que o oponente não consiga chegar na mesa dele, porque seja o endboard desse jeito, ou seja o endboard com esses efeitos secundários aqui, você continua perdendo, tá? Você continua perdendo. A grande diferença que pode rolar aqui é a possibilidade de a sexta carta deixar de ser uma merda. A possibilidade de sexta carta deixar de ser um lixo. Se o cara tem um endboard de negação e você acaba comprando cartas nesse sentido, não adianta mais. Não adianta mais. Porque o cara não precisa mais movimentar nada para chegar numa interação. As interações já estão postas. Então, quando se tem decks em que precisam fazer giros para chegar em alguma coisa, nós temos ali a possibilidade de que essa sexta carta de hand trap, e espere, eu não tô falando que 5 cartas que você ficou na mão comprou sem hand trap e a sexta é uma hand trap. Isso tende a ter um impacto muito baixo também, tá? Eu tô dizendo que você comprou 5 cartas e aí você usou uma quantidade X de hand traps e você abriu com uma, com duas, que enfraqueceu o teto do oponente. Vindo uma sexta carta como sendo hand trap e que tem aplicação, isso sim é um ponto interessante. Nessas mesmas mesas que eu te disse aqui, por exemplo, se rola uma princesa, pode acontecer de uma princesa acabar tomando um Didi Crow, que geralmente não está dentro da hand trap, porque a gente troca o Didi Crow por isso aqui, né? Mas se o Belly é popular no formato, o Belly pode estar dado nessa menina, e aí o cara não tem mais aquela interação. Isso pode acontecer até com algum bicho mais antigo, como o sapo, tá? O sapo, como ele nega e destrói um bicho, ele pode setar no campo dele, o que acaba contando como Special Summon, então ele movimenta a carta do cemitério. Então você pode dar Belly no sapo, por exemplo. Que é uma interação dessas aqui, mais escrotas, né? Tanto que o sapo é uma carta mais antiga, mas enfim, é algo que rola de se fazer, né? Em uma interação como, por exemplo, pode rolar aqui com a Misa e o Requiem, você acaba podendo dar alguns bichos, por exemplo, que te permitem interagir de alguma forma. Se o cara vai fazer algum tipo de interação como essa aqui, ó, do Fire King e do Garunix, isso também pode acabar rolando com um Dominus Impulse, se o seu deck consegue usar, certo? Então, uma interação via IP pode acabar tomando um Ogre, que acaba destruindo aquela carta e ele não consegue interagir. O Veiler é uma carta que não tá nesse escopo, porque o Veiler só pode ser dado durante a main phase do oponente, né? Então, Veiler na tua mão é carta morta. Então, o que eu tô querendo dizer é que esse tipo de mudança é algo que já está acontecendo, tá? Só basta que você observe e fale sobre isso, que é o que eu tô falando aqui, é uma obviedade, mas é simplesmente uma questão de observação. Então, essa mudança de direção estrutural do jogo, na forma que a endboard dos decks é feita, acaba fomentando esse tipo de coisa, o que eu acho interessante. Se o Malice lá acaba aceitando essa trap e você comprou um Ash Blossom fora de ordem e o Ash Blossom nem cola direito assim no Malice, você acaba comendo essa interação, porque essa carta busca um Malice monstro e depois ela bane o bicho do cara, uma carta do oponente sem dar alvo. Então se rola um Ash Blossom ou até um Dominus Purge fora de ordem, você pode interagir com o oponente e impedir com que essa interação dele cole. É uma parada interessante, sabe? Então, esse aqui também é um dos frutos, uma das vantagens, assim como o Eclipse Twin, né, podendo reviver o Ryzel Detonator, você pode acabar dando um bicho ou um Belly, se isso estiver popular no formato. A carta mais escrota do que essa eu acho é o Mourner, né, porque o Mourner tem teoricamente essa funcionalidade, mas como ela é um trigger if, não é when, não é de resposta, né? É um trigger if de summon, então acaba que se o oponente invocou algum monstro que vai ter efeito ali no summon, você vai dar um Mourner, mas se é turno dele,
Mas se é meu turno, no caso, que eu tô jogando e o oponente fez uma parada dessa, eu tenho que dar Morne Chain Link 1. O oponente vai ser Chain Link 2, então o efeito dele resolve independente disso, né? Se eu tô jogando contra o Melee, se o cara invocou um White Bind lá no meu turno e vai comer minha carta, e eu tiver um Mourner, eu vou ter que ser Chain Link 1 pra dar efeito do Mourner, né? Chain Link 1 Mourner. E o cara Binder Trigger Chain Link 2, então o Mourner não fez nada, sabe? Então o Mourner é uma carta um pouco estranha nesse sentido. Então, tudo isso é só pra mostrar pra vocês que essa direção estrutural do jogo fez com que a gente tivesse uma correção leve, mas existe, tá? Eu só quero mostrar que existe esse conceito. Uma correção leve para o conceito de cartas atrasadas, que você compra o Always Late to the Party, sexta carta de Hand Trap, depois que o cara já fez as coisas que ele queria fazer. Elas podem, dependendo do formato e dependendo da carta que seja, elas podem ter um uso, o que é interessante. A Hand Trap com duplo uso, de você poder usar para tentar parar o oponente para não perder, mas também para cortar alguma coisa que ele vai fazer, que vai interagir contigo de maneira negativa. Cartas que têm um poder maior não podem ter isso, como por exemplo o Smooth Charm. Tanto que o Smooth Charm, se você controla monstro, não vai rolar, sabe? Mas dependendo do que seja, ainda rola de você dar um Smooth Charm da vida desse, né? Um Minhaus que você compra atrasado e o Malice tá lá com a mesa dele pintando, com a mesa dele para poder interagir contigo. O Meows pode ser dado e você pode pegar cartas dele. Se ele usa o Fiend Smith, essa interação da lágrima, também acaba fazendo um summon do cemitério, né? Se o cara faz jogada de Agnus Dei, também é um summon do cemitério. Então você tira um mínimo valorzinho disso, né? Mas enfim, tudo isso é só para poder mostrar isso aqui para vocês, que é uma parada interessante. E talvez seja uma mudança de direção de algumas cartas que o Konami possa fazer. Mais Hand Traps. Se eles fizerem mais Hand Traps, as Hand Traps vão precisar seguir esse conceito. Porque aí nós teremos cartas que, vindo de sexta carta, não são mais peso morto, não são mais cartas inúteis. E lembrando que isso tá ligado ali até com o poder das cartas, né? O Shifter, dificilmente você vai poder fazer e tal, a menos que você não tenha dado nenhuma Hand Trap antes, porque se tem carta no cemitério, o Shifter não rola. Essas cartas aqui também, o Draw é mais estranho disso acontecer. O Nibiru também é muito difícil, o Nibiru ser minha sexta carta e eu proveito dele, porque o cara teria que fazer uma cacetada de sumo, mas enfim. Mas o ponto é mais uma questão conceitual que eu quero mostrar aqui pra vocês, que é interessante. Essa forma de interação dos decks, em que a Konami direcionou a gente para teoricamente para onde o jogo tá indo. É claro que tem um monte de remanescente anteriores, né? O próprio Sapo é um deles. E seria bom se não existissem mais isso aqui, que o jogo andasse para uma nova direção, que essas interações viessem através de efeitos jogando no turno do oponente. É melhor do que ter essas mesas estáticas aqui, tá? Eu acho muito melhor. Até porque, se isso acontecer, essas Hand Traps ou novas que vierem acabam podendo te defender também nesses cenários, o que é bem legal. A sexta carta que tem valor. E isso depende do formato, né? Até a interação aqui da Misa tributando do Requiem tributando pra trazer a Misa, toma Ash Blossom também, né? A Misa jogando o Paradise toma Ash também. Então, enfim, eu só queria pontuar isso aqui com vocês, porque eu tava vendo esses dias, eu não lembro o que eu tava vendo, mas eu pensei nisso e, cara, talvez isso dê assunto de vídeo. Não sei se você tinha parado pra pensar sobre isso, mas eu só queria deixar isso aqui no ar, beleza? Só uma constatação da realidade. E é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais.